boa noite, graça e paz. Está começando mais um programa Firmados em Cristo. Eu, com muita alegria, com muita satisfação, estou aqui nesta noite para transmitir a palavra do Senhor ao seu coração, a palavra que o Senhor já colocou no meu coração e tem ministrado. Nessa noite eu quero falar com você um pouco daquilo que o Senhor colocou no meu coração a respeito de família. Hoje nós vamos falar sobre família, o plano de Deus para a família. Você sabia que todo ser humano ele é inserido em uma família? Porque o ser humano ele já nasce em uma família. Mas antes de tudo, eu quero já agradecer a sua audiência, já quero agradecer a sua presença conosco no nosso programa. Quero já pedir a você que compartilhe esse vídeo com os seus amigos, peça para eles se inscreverem no canal, para poder nós termos mais condições de aperfeiçoamento na nossa transmissão. Mas eu quero estar orando nesse momento, pedindo ao Senhor que venha ministrar ao seu coração aquilo que Ele já ministrou no meu. E que eu seja um canal dele nessa noite para falar tudo aquilo que Ele já preparou para você desde a fundação do tempo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças eu te dou. Por mais uma vez, o Senhor me dá a oportunidade de poder estar aqui diante das câmeras, Senhor, para transmitir a Tua palavra. Que nesta noite o Teu Espírito Santo encontre liberdade em nossas casas, em nossos corações, em nossas famílias. Ele tenha liberdade para falar aquilo que nós necessitamos de ouvir para aprender, Senhor. Que o Teu Espírito Santo encontre liberdade em cada família, Senhor, que tem nos acompanhado pela internet. Que esse programa possa alcançar mais e mais famílias e que possa levar uma palavra de edificação a cada um, Senhor. Pai, eu me coloco na Tua total dependência, Senhor. Que Teu Espírito Santo venha se apossar das minhas cordas vocais para ministrar a Tua palavra, Senhor. Que tudo que eu venho falar aqui nesta noite, Senhor, que não seja nada de mim mesmo, Senhor, mas que seja tudo que venha da sala do Teu trono. E assim, meu Pai, cada família que tem nos acompanhado será edificada, Senhor. Que nesta noite o Senhor tome conta essa posse desse local, Senhor. E fala aos nossos corações tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Eu já te agradeço por essa oportunidade. No nome santo de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos. Queridos, nessa noite a palavra que eu trago ao seu coração é uma palavra, o nome dessa mensagem é o plano de Deus para a família. Deus tem um plano para a minha, Deus tem um plano para a sua, Deus tem um plano para todas as famílias. Deus não criou a família simplesmente para que o homem tivesse uma mulher e procriasse, não. Ele tem um projeto para cada família, ele tem um plano. E eu te garanto uma coisa, todos os planos, todos os projetos de Deus para a minha e para a sua família é bom. Porque Deus não tem nada ruim para os seus filhos. A palavra de Deus diz que tudo de Deus é bom, é perfeito e é agradável. Então nessa noite, que você possa estar com o seu coração aberto para receber essa palavra e permitir que o Espírito Santo de Deus, ele ministre no teu coração e pegue tudo que você vai ouvir aqui nesta noite e gere vida dentro de você e gere vida na sua família, em nome de Jesus. Eu quero ler 2 textos para poder nós darmos continuidade à mensagem. O primeiro texto se encontra no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 24, que diz assim: portanto, deixará o homem o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Primeiro casamento foi instituída, a família foi instituída lá no Éden, quando Deus ele forma o primeiro casal, a primeira união entre o homem e a mulher,
e ali dá-se início à família que Deus projetou para estarmos juntos, trabalhando em cada um de nós. O segundo referência se encontra no livro de Efésios, capítulo 6, versículos de 1 a 4, que diz assim: Vós, filhos, sedes obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tu te vá bem e vivas tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Pai diz, momento, Deus, Ele cria a família com um propósito, que essa família seja uma família que tenha Ele como o centro, o direcionador, o cuidador da família. E aqui no livro de Efésios, Paulo, ele traz um recado de obediência. Quando Paulo diz assim diz aos vossos filhos, filhos, sedes obedientes aos vossos pais, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bens e viva muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então Deus, Ele tem um propósito para a família. Ele criou a família para o louvor da sua glória. Ele criou a família para, em comunhão, essa família, o adorá-lo e reconhecê-lo como Senhor dessa família. A família é um projeto de Deus, criado por Ele para ser uma unidade de amor. Nele encontramos a oportunidade de experimentarmos o amor divino, de crescermos em fé e caráter. O plano de Deus para a família. Deus criou a família para ser um lugar de companheirismo e crescimento. O casamento, a família, ela é fundamental para a sociedade e a formação de indivíduos saudáveis e felizes. É um propósito de Deus que a família, todos os componentes da família, o pai, a mãe e os filhos, sejam companheiros um do outro, que vivam em unidades, que vivam em compreensão, que vivam em amor. A família, ela é fundamental para um indivíduo crescer saudável e felizes. Mas quantas famílias, queridos, hoje estão destruídas, estão fora do propósito de Deus, estão fora dos planos de Deus. Por quê? Porque não permitiram que Deus fosse o centro daquela família. E quando Deus, Ele não está, quando Ele não é o centro da família, essa família, ela vai se despedaçar. Por quê?
Porque se não for Deus que estiver no controle daquela família, vai ser o inimigo. Vai ser o mal. E a Bíblia diz que o ladrão ele veio para matar, roubar e destruir. O ladrão ele veio para roubar, matar e destruir. Ele veio para destruir a família. Ele veio para roubar a paz da família. Ele veio para roubar a união da família. E ele mesmo cria desavença entre o esposo e a esposa. Ele cria desavença entre os filhos e os pais. Nós estamos vivendo um tempo em que poucas famílias vivem em unidade. Poucas famílias vivem em amor, em companheirismo. Um entende o outro, um compreende o outro, um demonstra amor pelo outro. E quando nós vamos observar essa família, ela tem como centro o próprio Deus. Quantos filhos, quantos jovens estão perdendo a vida? É justamente por isso, porque está descumprindo o mandamento de Deus, o primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe. Ah, pastor, o senhor não conhece meu pai, o senhor não conhece minha mãe, e daí? A Bíblia não diz que você tem que avaliar seu pai e sua mãe para poder honrar. Não, a Bíblia diz que você tem que honrar. E quando você honra seu pai e sua mãe, independente de qualquer situação, independente do que ele seja, do que ele foi ou do que ele é, quando você honra sua mãe, independente do que ela foi, do que ela é, do que ela irá ser, a Bíblia diz que você será feliz na terra. A Bíblia diz que você vai viver muitos anos na terra. Porque que hoje, queridos, quantos jovens estão morrendo? Por quê? Porque deixaram de ouvir ao conselho do pai, ao conselho da mãe, e deram ouvido ao conselho dos amigos. Eu costumo dizer, queridos, que ninguém tem amigo fora de casa. Filho, eu quero dizer uma coisa para você nesta noite: o teu melhor amigo, a tua melhor amiga são os seus pais. São eles que são capazes de se doar por você. Os teus amigos, eles só são os teus amigos enquanto você está de bem, enquanto você está de boa. Mas quando você está na pior, os teus amigos, eles são os primeiros a virar as costas para você. E quem vai te socorrer é o seu pai, é a sua mãe, aquele que você deixou de honrar para honrar o amigo. Ah, queridos, se você entendesse isso, honra teu pai, honra tua mãe. Não maltrata eles. Foram eles quem te deram vida. Foi eles quem te deram nome. Eles que cuidaram de você. Foi sua mãe que passou noites e noites acordada, cuidando de você. Foi seu pai que trabalhou a vida inteira para cuidar de você. Você não tem motivo para desonrar o seu pai e sua mãe. E por isso muitos jovens morreram, foram assassinados. A família, com a importância da família. A importância da família. A família é importante por quê? A família é importante porque é o primeiro lugar onde aprendemos sobre o amor e o relacionamento. É na família, é engajado na família que você começa a aprender desde os seus primeiros passos, as suas primeiras palavras, a sua primeira queda. É a partir dali, na família, através do seu pai, através da sua mãe, que você vai aprender sobre amar, sobre se relacionar. É por isso que a família é importante. Em segundo lugar, a família é importante para a formação de caráter e personalidade. Caráter
e personalidade. Eu me lembro, queridos, que quando eu era menino, quando eu era criança, os pais eram pais. Os pais eram pais de verdade. E o pai, na minha época, o pai, ele não falava duas vezes com o filho. Uma mãe não falava duas vezes com o filho. E muitas vezes ele nem falava, era só um sinal, um estalar de dedo. Muitas vezes era só um olhar. E nós já entendíamos. E já íamos para o nosso canto. Se o meu pai estivesse conversando com outro adulto, eu passasse pelo meio, algum irmão meu passasse pelo meio, podia esperar. Podia esperar que o tapa vinha. Se um irmão meu ou eu respondesse meu pai, ele quebrava os nossos dentes, queridos. Eu apanhei do meu pai, eu apanhei da minha mãe. E nem por isso eu me tornei um marginal. E nem por isso eu me tornei intrigado deles. Não. Meu pai, quando ele estava nos repreendendo a mim e aos irmãos, quando minha mãe estava nos repreendendo, batendo, brigando, eles estavam formando caráter em nós. Eles estavam nos ensinando o que é um relacionamento entre pessoas. E foi assim que eu me tornei um homem. Foi assim que meus irmãos se tornaram homem. Foi assim que minhas irmãs se tornaram mulher. Na família do meu pai, eram 5 homens e 4 mulheres. Nenhum se tornou bandido. Não. Porque eles repreendiam. Mas hoje, um pai não pode falar mais alto com um filho. Um pai não pode dar uma palmada num filho. Não pode, porque a lei não permite. Mas a Bíblia diz no livro de Provérbios que a vara tira a ignorância do coração da criança. Não estou dizendo aqui que deve espancar, não, queridos. Não, eu não concordo com isso, espancar, maltratar, não. Deve ser repreender com amor. Conversar. É isso. A família é fundamental para a formação de caráter e personalidade. A família é um lugar de apoio e encorajamento. Aqui eu quero fazer uma parêntese só para quem é filho, que eu creio que todos são filhos. A família é um lugar de apoio e encorajamento. Muitas vezes, queridos, nós abandonamos, nós trocamos a nossa família. Muitas vezes nós trocamos nossas famílias pelas amizades. Muitas vezes nós trocamos a nossa família por noitadas. Muitas vezes trocamos nossas famílias por prazeres. Mas um dia, queridos, nós vamos olhar para trás e vamos precisar da nossa família. Porque na hora, queridos, no momento em que a dificuldade chegar, na hora em que o choro chegar, as pessoas que vai te chamar para dentro de casa é a tua família. E vão te encorajar a recomeçar tudo de novo. Não despreza a tua família. Marido, não despreza a tua esposa por nada. Esposa, não despreza teu marido por nada. Pais, não desprezem seus filhos por nada. Filhos, não desprezem seus pais por nada. Porque é no aconchego da família que você vai encontrar apoio.
É no conchego da família que você vai encontrar encorajamento para sempre recomeçar. É isso o propósito que Deus tem para a família. Foi para isso que Deus criou a família. Para um se entrelaçar o outro, um ajudar o outro, um levantar o outro quando cair. Mas infelizmente hoje tem muitas famílias que quando vê um parente da família caído, faz a mangar, faz a fazer chacota. Eu não disse, olha aí, e não é disso que ele está precisando. Ele está precisando do teu apoio para se levantar e recomeçar de novo. Isso é o objetivo de Deus para a família. Aleluia! A família como um projeto de Deus. A família é um projeto de Deus por quê? Porque a família foi criada por Ele para ser uma unidade de amor e apoio. A família é um lugar que podemos experimentar o amor divino. Quando existe amor dentro da família, é porque o amor divino está no meio, está instalado ali, queridos. Uma casa, uma família onde Deus habita. Não é uma família onde existem confusões, intrigas, inimizades. E hoje, queridos, filhos intrigados com o pai e com a mãe, mora dentro de casa, mas não conversa com o pai, não conversa com a mãe. Mora dentro de casa, mas não tem relacionamento com o pai, com a mãe, com os irmãos. Maridos, mora dentro de casa com a esposa, com os filhos, mas não se relaciona com a esposa, não se relaciona com filhos. É um para um lado e outro para o outro. Mulheres que não se relacionam com o marido dentro de casa, não se relacionam com os filhos, mas se relacionam lá fora. E as primeiras pessoas com quem você tem que ter um bom relacionamento é com a tua família. Uma família que Deus te deu. E Ele deu para você cuidar, para você amar, para você proteger. A família é fundamental para a realização de planos de Deus em nossas vidas. Queridos, existe uma bênção específica para a família. Mas essa bênção só pode chegar na sua família, na minha família, se a nossa família estiver em unidade um com o outro, um reconhecendo o direito do outro, um reconhecendo o valor do outro, um reconhecendo o lugar do outro, um respeitando o outro, um amando o outro como a si mesmo. Aí quando isso acontece na família, a bênção do Senhor é liberada. É por isso que tem muitas famílias despedaçadas, querido. Porque a bênção da família não entra, não chega. Porque está impedida por causa da desunião, do desamor, dos falatórios maus. Eu não entendo, queridos. Eu não entendo como é que tem marido que vai para uma mesa de bar e ali fala da sua própria esposa para os amigos. Eu não entendo como é que o camarada tem coragem de falar da sua própria esposa para os amigos. Eu não entendo como é que uma mulher, ela tem coragem de falar mal do seu próprio marido para as amigas. Quando você faz isso, querido, você está manchando. Você está manchando o teu casamento. Você está manchando o teu matrimônio. Você está manchando a tua família. Que você acha, as pessoas vão
credibilidade na tua família. A Bíblia diz que quando o homem se une à mulher, os dois se tornam uma só carne. Então, marido, entenda uma coisa. Quando você abre a tua boca e fala mal da tua esposa para os teus amigos, você está falando mal de você mesmo. Mulher, quando você se junta com as tuas amigas e fala mal do teu esposo para elas, você está falando mal de você mesmo. Porque vocês dois são um só, é uma só carne. Quando você faz isso, você mancha o teu casamento. E você acha que quando você sair, as tuas amigas vão dizer o quê? Não, vão falar mal de você. Elas vão dizer assim, se ela falar mal do marido dela, vai falar mal de mim. Os teus amigos vão dizer, se esse camarada fala mal da mulher dele, vai falar mal da minha, vai falar mal de mim. Ou você pensa que, não, ficou lá. Não, queridos. E eu vou te dizer uma coisa. Eles vão ter receio de ir na tua casa. Porque eles, quando você fala mal da sua família, quando você fala mal dos seus filhos para os amigos, você está dizendo para eles, a minha casa é uma casa sem paz. A minha casa é uma casa sem união. A minha casa é uma casa que não tem unidade. E quem zela pela família, quem ama a família, não vai ter querer vir na tua casa. E você não vai entender porque aquele homem, aquele teu amigo não quer ir na tua casa. A mulher não vai entender porque aquela amiga dela não vai querer ir na casa dela. Por que os amigos dos teus filhos não vão querer entrar na tua casa? Agora, se é amigos e amigas, tá? Do mesmo jeito, que fala mal também dos seus cônjuges, da sua família, aí sim, está entrelaçado. Estou falando de família. Família estabelecida por Deus. Queridos, casamento não se define apenas em você assinar um documento. Não. Casamento é você renunciar a si mesmo em favor do teu cônjuge. Casamento é o esposo renunciar a si mesmo em favor da esposa. Casamento é a esposa renunciar a si mesmo em favor do esposo. Casamento é pai e mãe renunciarem a si mesmo em favor dos filhos. Família é os filhos renunciarem a si mesmo em favor dos pais. Querido, eu acho incrível o tempo que nós estamos vivendo. As casas de repouso de idosos, superlotadas. Superlotadas. Por quê? Porque os filhos não têm paciência de cuidar do pai. Os filhos não têm paciência de cuidar daqueles que cuidaram deles a vida inteira. E aí querem serem abençoados? Não. Quando você não honra teu pai, quando você não honra tua mãe, Deus não tem como te abençoar, porque você está fora dos princípios de Deus. Honra teu pai e tua mãe, para que sejam longos e felizes teus dias na terra. Eu concluo essa mensagem dizendo, a família é um projeto de Deus criado para ser uma unidade de amor e apoio. Que possamos valorizar e cuidar das nossas famílias, reconhecendo o importante papel que elas desempenham em nossas vidas. Que nós possamos, a partir de hoje, você que está me ouvindo, você que está me assistindo, você é casado, você é casada, você tem filho, você tem uma família, toma posse da bênção que Deus tem para a tua família, através do amor, através da unidade, através do companheirismo, através da compreensão. É isso, queridos. Família é um projeto de Deus. Família é um plano de Deus.
E Deus criou a família. Para quê? Para o louvor da glória dele. E quando é que a minha família vai glorificar Deus? Quando Deus olha para baixo e vê que na minha casa, a minha família é uma família segundo o seu coração. Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração para você nesta noite, para a sua família, em nome de Jesus. Eu vou estar orando mais uma vez para que o Espírito Santo possa ministrar nos nossos corações. Soberano Deus, eterno Pai, a tua palavra, ela foi falada, ela foi explicada. Mas eu te peço, Espírito Santo, que seja você mesmo que esteja ministrando aos corações de cada vida que tem nos acompanhado pela internet, Pai. Pai, eu quero declarar, meu Pai, restauração nas famílias. Eu quero profetizar restauração em casamentos. Meu Pai, eu quero profetizar restauração no relacionamento entre pais e filhos. Eu quero profetizar restauração dos relacionamentos familiares. A família ainda é a principal instituição para o teu reino. Muito obrigado, Deus, por cada família que tem nos acompanhado pela internet. Obrigado, Deus, por cada família que tem assistido esses vídeos posteriormente, Pai. Que o Senhor possa ministrar os corações de cada um, que não sejam as minhas palavras, mas que seja o teu Espírito Santo que esteja formando o verdadeiro sentido na família, Senhor. E como ministro da palavra, eu quero abençoar cada família, Senhor, que tem me acompanhado pela internet. E que tudo seja para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu sou o pastor Edson Magalhães, sou casado com a pastora Elvita Magalhães. Temos uma filha chamada Vitória, temos mais 4 filhos. Nós somos uma família onde nós procuramos viver segundo a palavra de Deus. E Deus tem nos abençoado tremendamente. Eu quero te passar o endereço da nossa igreja. A nossa igreja se encontra aqui na cidade de Mossoró, na rua Monsenhor Júlio Bezerra, número 44, no Abolição 2, aqui no Rio Grande do Norte, em Mossoró. Se você mora ali na redondeza da nossa igreja, na Abolição 2, e quiser nos fazer uma visita, o nosso culto é todas as quarta-feiras, às 19h30, com o culto da palavra, e aos domingos, às 18 horas, com o culto de louvor e adoração a Deus pelas bênçãos recebidas no decorrer da semana. E você é nosso convidado especial. Vá lá e você será muito bem-vindo. E com certeza a sua presença vai ser bênção para nós, e você sairá tremendamente abençoado por Deus, em nome de Jesus. Se você mora fora de Mossoró e você tem acompanhado e você ainda não conhece uma igreja que seja uma igreja séria, que fale da palavra de Deus, e você deseja conhecer mais sobre esses temas, procura uma igreja perto da sua casa, e procura a liderança daquela igreja e expõe o teu desejo de conhecer mais a palavra de Deus, e com certeza você vai ser bem recebido e vai aprender em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até o próximo programa Firmados em Cristo, se assim Deus nos permitir, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, querido.